Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de cálculo do tópico de integral. A gente vai basicamente encerrar aqui o nosso curso de cálculo, nessa partezinha de integral, comentando outras aplicações práticas que a gente tem para a parte de integral. Podemos comentar um pouco em relação à física. A gente já trabalhou a ideia da distância podendo ser calculada a partir da integral, igual eu comentei anteriormente para vocês. Coloquei aqui outros dois exemplos também envolvendo a ideia da física, que é a pressão e a força hidrostática, que é o momento do centro de massa. Tem outros exemplos que você pode ver, mas que você acaba vendo mais diariamente nas aulas de física, né? Que você pode acabar encontrando. Mas tudo vai envolver a ideia de acabar encontrando a área da região daquela curva. Então, sempre que a gente está tentando calcular a área de uma região, e aí necessariamente trabalhando com algum tipo de função, a gente vai estar trabalhando com o tópico de integral. Então, se eu pensar na pressão sendo igual à força sobre a área e acabar construindo a força sendo igual à pressão vezes a área e acabar, sei lá, tentando visualizar um gráfico onde eu precise calcular a área, eu posso acabar tentando calcular uma integral. Aí, se eu te dou um gráfico onde eu te dou, por exemplo, o eixo horizontal sendo a área e a pressão não necessariamente sendo constante, e aí eu preciso necessariamente descobrir a força, posso acabar determinando talvez pela área dessa curva, dessa região. E aí, sempre que você precisar dessa ideia de calcular a área de uma região, você vai acabar voltando o tópico para a integral, tá? A gente pode acabar dando uma ideia um pouco mais voltada para a integral. Isso é interessante que você avalie em cada tipo de exercício, tá? O que está sendo cobrado, quais são a ideia que você precisa por trás da área da curva que você vai precisar determinar. Então, é interessante que você veja que dentro da física, não só aquele exemplo que eu te dei da distância, mas também da pressão e da força e do centro de massa, também pode ser trabalhado. Mas existe um tópico muito especial que já foi cobrado em provas da Escola Naval, que é o comprimento do arco, que eu coloquei aqui. A gente também pode calcular o comprimento do arco através de integral. E aí eu coloquei aqui a nossa fórmula, tá? A ideia intuitiva é a gente trabalhar a ideia do somatório, que a gente possa calcular o comprimento do arco de uma curva, como se eu pegasse, vou desenhar aqui, e fosse calculando cada pedacinho aqui, ó. Cada pedaço, e fizesse um somatório. E aí, quando eu somo todas essas partes, eu estou acabando calculando uma integral, tá? Então, tá aqui a nossa fórmula do comprimento do arco, L, que seria a integral definida de A até B, da raiz de 1 mais a derivada da função x elevado ao quadrado d de x. É um detalhe interessante, tá? Essa ideia do comprimento de arco, ele pode ser trabalhado para qualquer tipo de curva, tá? Não precisa ser necessariamente para uma função. Então, se eu tenho uma função de f de x, no caso y, eu poderia dizer que o comprimento do arco seria L igual a integral que varia de a até b, da raiz quadrada de 1, e aí como eu tenho a função sendo f de x, vai ser 1 mais, aí eu vou fazer dy dx, lembra dessa notação? A gente aprende isso lá na integral, elevado ao quadrado, né? A derivada da função y, função de x, elevado ao quadrado d de x, né? D de x. Mas se por acaso a nossa curva ela estiver um x em função de y, né? Ou seja, a função sendo ao contrário, definida de a até b, você vai fazer o contrário, vai ser dx dy elevado ao quadrado dentro da raiz dy, tá? Então, você pode ter a curva, por exemplo, com o comprimento da parábola y igual a x ao quadrado, ou acabar também calculando o comprimento da parábola x igual a y ao quadrado, tá? Então, poderia calcular tanto para esse caso, como para esse caso, ainda a ideia do comprimento da curva. Mas, vamos ver na prática. Calcule o comprimento do arco da parábola y igual a x elevado ao quadrado do intervalo que varia de 0 a 0 até 1, 1. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou definir essa integral como sendo o seguinte. Vai ser o comprimento sendo igual ao intervalo que varia de 0 até 1, de 1 mais... Aí eu vou precisar calcular a derivada dessa função, tá? E quando eu calculo a derivada dessa função, vou dizer que dy dx vai ser igual a quem? Olha, x ao quadrado, usa aquela regra prática do peteleco, né? Que o 2 cá na frente fica 2x dx, né? Então, isso aqui seria a nossa derivada, né? Então, beleza. Não vou precisar colocar esse dx,
Vou deixar ele assim por enquanto. Eu vou já logo de cara substituir aqui. Então eu tenho que seria 2x elevado ao quadrado, tudo dentro da raiz d de x. Ah, beleza. Ficou esse carinha daqui. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu farei o seguinte. Isso daqui vai ser igual, né? O comprimento da curva será igual ao intervalo que varia de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 mais 4x elevado ao quadrado d de x. Beleza. Isso aqui é uma integral imediata, tá? A gente já viu isso lá na nossa primeira aula de integral imediata. Só que a gente também pode trabalhar essa daqui como sendo aquele tópico que a gente viu de substituição trigonométrica, tá? Então talvez seria interessante a gente ver novamente na prática isso daqui sendo trabalhado como uma substituição trigonométrica. Que acho que talvez esse exemplo aqui um pouco mais prático seja interessante para a gente. Então eu vou construir o nosso triângulo. Vou construir o nosso triângulo e vou tentar visualizar quem seria essa função que eu tenho aqui. Então eu tenho aqui um triângulo. Tá aqui o nosso triângulo. Beleza, esse aqui é o nosso triângulo. Eu tenho aqui a hipotenusa, sendo necessariamente a raiz de 1 mais 4x ao quadrado, concorda? Porque lembra que sempre que está somando, ele está me dando a hipotenusa? Então, um dos catetos seria 1 e o outro cateto seria 2x. Perfeito. Eu vou chamar esse cara aqui de θ, para vocês verem novamente a ideia da substituição trigonométrica que a gente viu lá atrás. Qual seria interessante para a gente acabar utilizando? Olha, concorda comigo que seria interessante a gente utilizar o seno? Não. Por quê? Porque tem essa raiz. Ah, beleza, né? O seno seria interessante. Talvez seria interessante, então, para a gente utilizar cosseno? Não, porque o cosseno tem essa raiz. Ah, beleza. Sobrou a tangente. Então, a tangente de θ vai ser cateto oposto sobre adjacente, que é 1. E aí eu encontrei a tangente de θ sendo quem? 2x. Então, olha, acabei de perceber o seguinte. Eu percebi que o x vai ser igual a tangente de θ dividido por 2. Ah, Nelson, então eu também posso aplicar essa ideia da substituição trigonométrica naquelas integrais imediatas que você me deu para eu não precisar gravar? Sim, você pode. Então, vai ficar 1/2 da tangente de θ. Olha, lindo, perfeito. O que temos agora? Temos que fazer a substituição. Então, eu vou precisar vir aqui e substituir para tentar encontrar um novo carinha. Mas eu vou precisar da derivada. Te mostrei isso lá na nossa aula de substituição trigonométrica. Quem é d de x? Seria 1/2 da derivada tangente. Olha, Nelson, eu não lembro muito da derivada tangente. Você não e nem eu. Vamos derivar aqui só para a gente relembrar. Seria seno sobre cosseno. Aí usa u' v menos uv' sobre v ao quadrado. Derivada de u é o cosseno. Aí eu derivo em cima, repito embaixo, né? Beleza? Menos, repete a de cima, vezes a derivada de baixo. Tudo dividido pela de baixo elevado ao quadrado. Ah, beleza. Então isso aqui seria cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1. 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, percebeu que esse cara é secante? Percebi, Nelson. Então, seria 1/2 da secante ao quadrado de θ dθ. Ok, lindo. Volta lá na nossa integral. Ele vai ser igual a integral. No caso, como a gente está fazendo esse θ variar de 0 até 1, a gente vai precisar, já que eu estou trocando a variável, eu vou precisar trocar o intervalo. Ainda não tinha feito com vocês nenhum exercício trocando o intervalo. Quando o x for 0, porque nosso objetivo é que o x varia de 0 até 1, né? A gente está olhando para o 0 até 1. A gente vai ter que olhar para o θ de qual valor até qual valor ele varia. Então, quando aqui for 0, né? Eu vou acabar encontrando quem? Na verdade, vou deixar o intervalo de 0 até 1 mesmo, para não acabar confundindo vocês, tá? Porque eu iria substituir o x por 0 e o x por 1 para tentar encontrar um intervalo aqui de 0 até 1, fazer a nossa mudança do intervalo, mas vamos fazer a integral normal, depois a gente se preocupa com essa ideia do intervalo, tá? Vou primeiro fazer a nossa integral normal. Substituindo, raiz de 1 mais 4 vezes o nosso x, que é esse cara aqui, então vai ficar 1/2 da tangente de θ, tudo elevado ao quadrado. Beleza. Vezes a derivada dela, que é esse carinha daqui, ó.
1 meio da secante ao quadrado de θ. Dθ, né? Dθ, ok. Então, o que a gente vai encontrar? Ele vai ser igual a integral, aí aqui, esse cara vai ficar 1/4, multiplicado por 4 fica 1. Então, ali dentro da raiz, vamos encontrar 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Tá, beleza. Esse 1 meio, lembra que ele pode sair? Pode, não, só fica 1 meio vezes essa integral. Vezes a secante ao quadrado de θ dθ. Ok. A secante, no caso 1 mais a tangente ao quadrado seria secante. Então, isso aqui vai ser ele igual a 1 meio da integral. Beleza. Esse carinha aqui seria secante elevado ao cubo de θ dθ. Eita, secante ao cubo é feio, hein? Aí eu vou precisar calcular essa integral da seguinte maneira. Seria interessante a gente pegar isso daqui sendo 1 meio da integral. E para calcular, eu vou pegar essa secante ao cubo e eu vou separar ela. Vai ser secante de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ. Que aí talvez a gente possa usar uma substituição por partes. Beleza, eu vou fazer o seguinte, vou supor que a nossa função u, para utilizar o método da substituição por partes, vai ser a secante de θ. E, portanto, como aqui eu tenho que ter o dv, esse aqui vai ser a derivada da função v, que aí será secante ao quadrado de θ dθ. Beleza. No caso, qual é a derivada da função u? Então, quem será d de u? A derivada da secante vai ser quem? Vamos fazer um cálculo rápido, Nelson. Seria 1 sobre o cosseno, só para não errar o sinal. Seria, então, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Então, é positivo. Então, d de u seria secante da tangente, secante θ vezes a tangente θ dθ. Maravilhoso. Qual é a integral desse cara? Isso aqui é imediata, porque a derivada da tangente seria secante ao quadrado, então esse cara daqui seria a tangente de θ dθ. Então, vamos usar o nosso método de integração por partes para ver o que a gente encontrou. Usando o método de integração por partes, isso daqui vai ser igual a quem? Isso daqui será igual a... Vou deixar esse 1 meio em evidência, porque vai ficar meio grande. 1 meio de quem? Da integral, abre nossos parênteses. Aí na integração por parte vem primeiro o v, seria secante θ vezes a tangente θ, tá? Menos a integral de v du. Então seria v du, tangente θ vezes secante θ vezes a tangente θ. Eita, ficou grande isso daí. Então, beleza. Fecha aqui dθ. Fecha aqui. A gente vai precisar de espaço. Se vocês já anotaram, estou apagando aqui em cima. Vamos apagar aqui em cima, que essa explicação eu já tinha feito ali no iniciozinho. Esse secante vezes a tangente vai me dar a tangente ao quadrado. Então, aqui, já para facilitar os nossos cálculos, vou escrever tangente ao quadrado. Pode ser? Sim, Nelson, pode ser. Beleza. Tangente ao quadrado vezes a secante dθ. A tangente ao quadrado, lembra que a gente define ela como sendo a secante ao quadrado menos 1. Interessante. Então, olha como é que vai ficar aqui a nossa expressão no finalzinho. Eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui 1 meio da integral da secante ao cubo dθ. Ih, faltou o θ, né? Secante ao cubo θ dθ. Será igual a... Vou dizer que é igual a isso daqui, né? Igual a 1 meio de quem? Da secante θ vezes tangente θ. Secante θ vezes a tangente θ, né? Menos, aqui vai ficar menos a integral. E aqui eu falei que eu iria utilizar, em vez de tangente, iria utilizar secante ao quadrado menos 1. Que aí quando eu multiplicar, eu vou ficar com secante
vezes secante ao quadrado, vai ficar secante ao cubo. Então, fica secante ao cubo de θ menos secante θ de θ. Beleza. E esse meio está multiplicando todo mundo, então eu já vou cortar mesmo. Decidi cortar ele, tá? Beleza. Aí agora, na próxima linha, a gente tem o seguinte. Integral da secante ao cubo de θ de θ, que é o que a gente está tentando calcular desde lá no início, lá atrás, será igual a secante de θ vezes a tangente de θ menos... Olha, é a mesma integral que eu tenho lá, concorda? E aí, se esse aqui está menos, vai para lá como mais, somando. Então, vai ficar 2 vezes a secante ao cubo de θ. Só que esse menos com menos vai me dar mais a integral da secante de θ de θ, que é uma integral imediata. Então, acabamos de encontrar que essa integral, que vai me ajudar a calcular o comprimento, ela vai ser igual a 1 meio da secante de θ vezes a tangente de θ vezes a tangente de θ mais o ln da secante de θ mais a tangente de θ. Beleza. Não vou colocar aquela ideia da constante, porque a gente agora vai substituir pela nossa função o seno de θ, o secante de θ, né? A gente consegue calcular o seno, cosseno por aqui. E depois substituir pelos valores de 0 até 1, que era o nosso objetivo principal. Mas eu já encontrei que, vamos só visualizar o que eu encontrei. Eu encontrei que o comprimento, ele era 1 meio da integral da secante ao cubo. E aí eu encontrei que a secante ao cubo, né, seria, no caso, 1 meio disso tudo, tá? Então, essa aqui é a nossa integral da secante ao cubo. Então, agora o nosso objetivo será substituir. Então, o que você vai fazer? Eu vou reorganizar o nosso quadro com o principal que eu preciso, só para a gente poder chegar ao nosso resultado. Então, já prepara logo aquele print para você ter essas anotações. Vou tirar a nossa integração por partes e vou só deixar o que de fato me interessa para o meu resultado. Que é o quê? O comprimento daquele arco, que era o que a gente queria determinar desde o início. Então, eu já calculei que o comprimento desse arco vai ser igual a 1 meio da integral da secante ao cubo. E eu descobri que isso aqui é a nossa integral da secante ao cubo. Então, vai ser vezes 1 meio vezes, abre aí, a secante de θ, no caso, quando a gente for calcular, eu vou precisar da secante de θ mesmo. E a secante é definida como o inverso do cosseno. Então, se o cosseno é isso sobre isso, a secante é isso sobre isso, né? Então, a secante vai ser a raiz de 1 mais 4x ao quadrado. Visualizou? A tangente vai ser o oposto sobre o adjacente, vezes 2x. Não vou colocar sobre 1 porque não acho necessário. Mais o ln de quem? A secante de θ mais a tangente. Então, aqui vai ser a raiz de 1 mais 4x ao quadrado mais 2x. Maravilhoso. Eu vou fazer o quê? O intervalo de integração variando de 0 até 1, que era o que a gente queria lá no início. De 0 até 1. Ok. Beleza. Não temos muito espaço, então a gente vai ter que fazer alguns cálculos de cabeça e torcer para que a nossa memória hoje ela esteja boa. Primeiro, substituindo por 1. Vai ficar 4 vezes 1, bem, 4 mais 1, 5. Então, esse cara fica a raiz de 5, né? E vezes 2, né? 2 vezes 1 é 2, 2 raiz de 5. Ok. Mais, qual é o ln? Mais o ln de quem? No caso, aqui vai ficar 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar o ln de 2 mais raiz de 5. Beleza. Agora eu vou substituir por 0 e eu vou ter que diminuir isso daí. Vamos ver se por 0 morre muita coisa? Concorda que por 0 isso aqui tudo morre? Porque eu vou multiplicar por 0. Então, morreu. Para mim, morreu. Beleza. Por 0, aqui vai ficar 0. Ok, lindo. E aqui vai ficar 0 mais a raiz de 1, né? Que vai ser raiz de 1, que é 1. Então, vai ficar o ln de 1. E o ln de 1 é 0. Então, encontrei o comprimento. Unidade de comprimento, tá? Depois substitui devagar ali no seu caderno, para que vocês possam perceber o cálculo que a gente fez, tá? Então, aqui inclusive está faltando um outro parênteses. Fecha o nosso outro parênteses.
mas o cálculo ele deu bastante trabalho, né? Mas eu quis trazer um exemplo prático envolvendo o cálculo do comprimento de uma parábola. E aí eu peguei y igual a x ao quadrado. E aí eu peguei a integral que varia de 0 até 1, que foi o intervalo que foi dado, da raiz de 1 mais a derivada da função que foi dada, que seria 2x elevado ao quadrado. Beleza. Quando eu fiz o cálculo, eu acabei encontrando esse carinha daqui, que eu falei, opa, vamos fazer a substituição trigonométrica, que esse cara parece representar o quem? A hipotenusa. Construí o meu triângulo. Fazendo a construção do triângulo, acabei caindo na integral, fazendo a substituição trigonométrica, da secante ao cubo. A secante ao cubo foi aquela briga toda que a gente teve agora há pouco, né? O quê? É uma integração por partes. Aí deu toda aquela loucura aqui, a gente chegou nesse número bonitinho dali, 1/2 da secante de θ, tangente θ, mais o ln da secante mais a tangente de θ. Ok, bem feio, mas chegamos nesse valor dali. Peguei e substituí, né? 1/2 vezes 1/2, porque eu tinha 1/2 que já estava aqui, o outro 1/2 que descobri pela secante, vezes todos esses carinhas aqui que eu fui substituindo pelo que eu tinha encontrado. Secante de θ, que seria hipotenusa sobre adjacente, tangente, oposto sobre adjacente, mais o ln da secante mais a tangente, que foi o que eu tinha ali. Já tinha o nosso intervalo variando de 0 até 1, peguei e substituí primeiro por 1 e depois por 0. Isso aqui é um exemplo prático envolvendo aplicações de integrais para o cálculo do comprimento da corda. Então, do comprimento de uma curva qualquer, né? O cálculo ele não foi tão simples, porque eu peguei e eu basicamente saí de uma substituição trigonométrica para uma substituição por partes. E aí, é claro, às vezes quando a gente está fazendo o cálculo de integral, você pega, faz uma substituição por partes, cai uma outra substituição por partes. Ou você faz uma substituição trigonométrica, como a gente fez aqui, caiu numa substituição por partes. Às vezes, na substituição por partes mesmo, eu cairia numa substituição simples. A demonstração da secante de θ de θ, se é esse cara daqui, é uma substituição simples. Então, às vezes, para ir calculando as integrais que vão aparecendo, você vai utilizando mais de um método. Então, da integração trigonométrica, eu caí por partes, e se a gente quisesse calcular esse cara daqui, mostrar que a secante de θ é esse ln, eu acabaria caindo quem? Numa substituição simples. Então, de um método você acaba utilizando o outro. Mas o objetivo principal dessas aulas de integral era mostrar um pouco para vocês como é que é feito o cálculo de integrais. Trazer para vocês a ideia das integrais imediatas, para que vocês pudessem relacionar a derivada como sendo uma inversa da integral, a integral sendo inversa da derivada, um sendo um caminho da volta da outra, digamos assim. Como, basicamente, os conceitos que a gente pega que tem lá dentro de derivada, para poder calcular a derivada de uma função, para poder calcular a derivada, as derivadas imediatas que você tinha lá podem ser aplicadas aqui, tá? Todos aqueles conceitos a gente acaba visualizando eles aqui como sendo a nossa operação inversa. Quis trazer as aplicações de integrais tanto para cálculo de área como para cálculo de volume, e essas aplicações também para o comprimento do arco e algumas físicas que eu tenho certeza que vocês devem ver um pouco mais no dia a dia nas aulas de física, tá? E todos os tipos de integrais, né? A gente viu a definida, indefinida, comentamos sobre integral imprópria, então a gente basicamente conseguiu preencher todo o conteúdo de edital de integral. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês, espero ter ajudado vocês a tentar desvendar um pouco esse conhecimento aqui de integral, começar a entender ele um pouco mais na prática. Eu acho que as aulas de exercícios vão complementar essas aulas aqui de teoria, então quando vocês forem assistir essas aulas de exercícios, vai fazer muito mais sentido tudo que a gente trouxe aqui. Os conhecimentos eles precisam ser mais práticos, você precisa pôr na prática o que eu trouxe aqui, então vai fazer mais sentido cada um dos métodos que eu trouxe para vocês. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer ajuda que vocês precisarem, eu estou sempre por aí disponível. Foi uma honra, um prazer. Desejo a todos vocês uma ótima tarde, noite, não sei que horas que você está assistindo essa aula. Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau.